Como já sabemos, no nosso programa, o enredo não finda na Marquês de Sapucaí. No programa de hoje, teremos a participação da doutoranda em Letras e servidora da Secretaria Municipal de Educação, Jéssica Carvalho. Jéssica abordará um pouco mais sobre Carolina de Jesus e todo o seu universo. Uma brilhante participação. Confiram. Carolina Maria de Jesus foi uma mulher negra brasileira, nascida na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no primeiro decênio do século XX, em 1914. Poeta, prosadora, dramaturga, compositora, cantora, cronista, fez escrita de si através de linhas dissonantes. Em uma sintaxe que espelha os desconcertos do mundo, escreveu a cidade, seus dissensos e suas faíscas. Olá, pessoal! Então, o enredo de 2017 da Renascer de Jacarepaguá aborda um pouco da história do almirante João Cândido e da escritora Carolina Maria de Jesus, como protagonistas negros do nosso país. Aqui eu vou comentar brevemente sobre alguns pontos que podemos refletir a partir do mote construído pela escola de samba. Então, na letra do samba enredo, a voz poética em primeira pessoa idealiza uma mensagem escrita por Carolina Maria de Jesus, endereçada ao almirante João Cândido, na qual ela se apresenta e exalta as conquistas de ambos em contextos distintos, mas atracando um destino em comum. Nos versos, nós somos a liberdade, eu sou o papel, você é o mar. O que deixa entrever que as lutas por liberdade encabeçadas por pessoas negras foram realizadas em diversas frentes, sendo Carolina Maria de Jesus, hoje, um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea e voz ecoar as narrativas de tantas outras escritoras. Então, ter essa primeira pessoa, esse eu, no samba enredo, é significativo por dialogar diretamente com a produção mais conhecida de Carolina Maria de Jesus, que é o livro Quarto de Despejo, publicado em 1960. E que se tornou, nas palavras da pesquisadora Fernanda Miranda, uma obra paradigmática para a história editorial do Brasil, tendo em vista o sucesso alcançado nas vendas no país e fora também, se tornando um dos maiores best-sellers nacionais reconhecidos até hoje. Nessa obra, Carolina Maria de Jesus narra o dia a dia como catadora de papel na cidade de São Paulo, onde residia com os três filhos na favela do Canidé. Ela também já tinha trabalhado como doméstica, mas foi no trabalho como catadora um mote para o seu desenvolvimento como escritora, pois ela reservava alguns cadernos nos quais ela escrevia, fazia a sua produção literária. O livro ele é todo narrado em primeira pessoa, em forma de diário, daí o subtítulo, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Por muito tempo, essa obra foi estudada como relato, testemunho, literatura documentária ou material para a sociologia da literatura. Mas apenas recentemente, pesquisadores como a Regina Dal Castanho chamaram a atenção para o estudo da obra no âmbito da representação literária. E Carolina Maria de Jesus o faz de forma muito rica e com intensa força criativa. Por exemplo, quando narra de forma autêntica o espaço urbano contemporâneo. Então, nesse sentido, a sua produção pode ser analisada tanto considerando os critérios estéticos tradicionais, quanto a partir da compreensão do seu aspecto precursor na literatura nacional, ao propor um alargamento de formas, temas, linguagem, pontos de vista que constroem o nosso campo literário. Dessa forma, como indica Fernanda Miranda, abre aspas, Carolina Maria de Jesus é uma autora que visibiliza intensamente as marcas da condição nacional racista dentro do sistema literário brasileiro. Quando surgiu, entre o fim da década de 1950 e o começo dos anos 1960, imediatamente tornou-se um fenômeno midiático em primeiro lugar, porque escrevia, em segundo, porque escrevia sobre si em primeira pessoa, narrando as mazelas de um cotidiano urbano desconhecido pela própria metrópole à altura, a favela. Então, em Quarto de Despejo, especificamente, a autora também visibiliza e confronta a situação de desigualdade para com a mulher negra no país.
Naquele momento, como indica Lélia Gonzalez, o sistema patriarcal racista negava o direito de sermos sujeitos não só no nosso próprio discurso, como de nossa própria história. Um sistema que tira a humanidade de mulheres negras africanas e impõe a exploração econômica e sexual dessas mulheres. A escritora Carolina Maria de Jesus, por meio de sua obra, denuncia esse contexto de exploração e burla esse sistema ao impor sua voz narrativa de forma consciente em relação aos donos de poder que conservam determinadas formas de opressão. Então, a literatura de Carolina Maria de Jesus se espalha, Brasil e mundo afora, como um rastilho de pólvora. Já foi traduzida para mais de 13 línguas e é estudada em universidades nacionais e estrangeiras como texto representativo da literatura nacional contemporânea. Quarto de Despejo é também um dos livros que melhor sintetizam o contexto de desenvolvimento de um sistema literário que engloba as narrativas de autoria de mulheres negras no país. Com a popularidade alcançada, a obra de Carolina Maria de Jesus adentra as casas de famílias encabeçadas por mulheres negras, a ponto de escritoras como a Conceição Evaristo, que é um dos principais expoentes atuais da nossa literatura, reconhecer a importância de ter ouvido, de ter lido o texto de Carolina Maria de Jesus na sua infância e sua juventude. E ela fala sobre o impacto que isso provocou na sua trajetória como escritora. Então, se hoje nós temos uma variedade de romances e outros gêneros literários produzidos, editados e publicados por mulheres negras, Carolina Maria de Jesus deve ser reconhecida como um dos maiores incentivos. Afinal, por meio de sua obra, muitos meninos e meninas negras encontram a si mesmas nos textos literários de forma positiva, porque ainda que a experiência narrada denote sofrimento, esse sujeito negro e periférico é construído de maneira complexa, consciente, insatisfeito com a exploração e numa fala desde dentro. A Carolina, moradora daquela comunidade, escreve. Então ela rompe com uma tradição de subjugação e silenciamento. Então a autora, na potência de sua escrita, reverbera os sonhos de liberdade e constrói ela mesma a quebra das correntes e essas máscaras de silenciamento, deixando como herança um texto literário imponente, paradigmático na arena de conflito e disputa que é o cânone literário nacional. E ela também deixou sua própria voz, ecoando nos textos de Conceição Evaristo, de Eliana Alves Cruz, de Cristiane Sobral, de Miriam Alves, entre tantas outras escritoras, que tem em Carolina Maria de Jesus o pico de uma tradição de escrita de mulheres negras erguida no Brasil lá desde Maria Firmina dos Reis, em 1859, e que hoje são algumas das vozes mais importantes, consolidadas da nossa literatura nacional contemporânea. Então, leiamos cada vez mais Carolina Maria de Jesus.